Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olá, queridos, graça e paz. Tudo bem? O texto que nós vamos comentar no dia de hoje é João 3,16, um dos versículos mais conhecidos de todas as escrituras. Nós sabemos que é esse. Né? Nós vemos para-choque de caminhão, em placa, em comércio. Nós vemos muito em redes sociais. Então, eu gostaria de comentar um pouco sobre este tão conhecido e tão poderoso versículo. Nós estamos lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha só, queridos, nós estamos vendo aqui de um amor de Deus, não apenas proferido. Nós não vemos Deus virando e falando assim: Rodrigo, eu te amo. Fulano, Beltrano, Ciclano, eu te amo. Não, nós vemos uma ação de Deus ao demonstrar este amor. Como ele demonstra esse amor? Dando o seu Filho unigênito. É interessante, né? Não vou falar sobre isso, mas até o momento que Deus entrega o seu Filho unigênito, ele era unigênito porque ele era o único. Mas a partir do momento da sua morte, da sua ressurreição, ele perde o posto de unigênito para se tornar primogênito. Por quê? Porque agora em Cristo nós podemos ser salvos. Então agora Cristo, ele se torna o primogênito do Pai, porque ele é o primeiro. E nós podemos ser adotados por causa da pessoa de Cristo. Mas então, queridos, o amor de Deus, ele não é apenas declarado. O amor de Deus não é um amor apenas falado. É um amor demonstrado na pessoa de Jesus Cristo. Sabe, isso me leva a um pensamento de como é o meu amor para com Deus. Como é o meu amor para com a minha esposa. Como é o amor meu para com a minha filha, com os meus pais, com os meus familiares. Será que é um amor de palavras ou é um amor de demonstração, de entrega, de renúncia? Então, como eu, Rodrigo, estou amando ao Senhor? Como você que está me ouvindo nesse dia ama ao Senhor? Sabe, porque se nós não abrimos mão, se nós não evidenciamos esse amor para com Deus, esse amor acaba se tornando um pouco duvidoso. Né? Você tem um casal que a mulher agride o homem agride a mulher e fica naquele caso. E aí eles viram e falam: não, mas a gente se ama. A gente se ama, mas um agride ao outro, um xinga o outro, um não quer nem ver a cara do outro. A gente olha de fora e fala assim: é meio difícil acreditar que ama, né? Por quê? Porque o amor ele não é demonstrado. Mas nós vemos aqui que Deus, ele ama. Ele nos amou tanto que ele deu como presente o seu Filho unigênito. Mas agora, qual é o intuito dele nos dar o Filho dele? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, querido, a proposta de Deus, a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus Cristo é a vida eterna. Né? Nós somos tão abençoados nessa terra por muitas e muitas coisas, com muitas e muitas coisas, né? Mas a proposta do Evangelho não é nos deixar ricos, não é nos deixar poderosos, não é nos deixar famosos, não é nos deixar em evidência. A proposta do Evangelho é nos dar uma vida eterna. Então Deus, ele demonstra o seu amor para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E sabe o que eu acho interessante aqui também nesse versículo, que ele é muito pouco falado, é de pessoas que não creem. Porque o quesito aqui para a salvação é crer que Deus
demonstrou o seu amor em Jesus Cristo, que ele morreu por nós, ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós. E por causa do seu sacrifício, nós somos salvos. E agora o texto aqui está falando que todo aquele que nele crê não vai perecer. Mas o texto aqui intrinsecamente está falando que é todo aquele que não crê irá perecer. Então, meu irmão, você está me ouvindo nesse dia, minha irmã, você está me ouvindo nesse dia. Se você não crer em Jesus Cristo, se você não crer na salvação que Deus nos proporcionou através de Cristo, você ou eu iremos perecer. Porque a salvação, ela é por meio de Jesus Cristo, através da nossa fé. Então, que em nome de Jesus você sonde o seu coração, que você busque em Deus saber se você está crendo naquele que Deus o enviou. Se você está crendo para a salvação, se você entendeu que Jesus Cristo é o presente de Deus para nós, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus te abençoe, queridos. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus.